Acho incrível como Deus deixou em sua palavra tudo o que é importante para a nossa salvação. Até mesmo coisas que parecem tão estranhas para nós que vivemos no século XXI. O tabernáculo é um desses tópicos que realmente parecem não fazer sentido para nós, e a maior parte do mundo cristão o desconsidera como algo significativo apenas para o povo judeu. Mas depois da lição de hoje, você verá como o santuário é incrivelmente importante para cada crente até o fim dos tempos. Primeiro, precisamos nos lembrar de onde paramos em nosso último estudo. Terminamos com Deus permitindo que os israelitas passassem 40 anos no deserto para ensinar-lhes o protocolo de como ser o povo de Deus. Eles não estavam perdidos, eram apenas rebeldes. Eles não confiavam em Deus e Deus precisava ensiná-los a ser o povo de Deus novamente. Deus não os estava punindo ao mantê-los no deserto. Deus estava cuidando deles o tempo todo. Deus enviou pães que caíam do céu para alimentá-los diariamente. Você pode encontrar essa passagem incrível em Êxodo 16. Por meio do maná que caía todos os dias, Deus estava lhes ensinando uma lição de confiança. Deus os instruiu a coletar apenas o suficiente para cada dia. Se coletassem mais, o maná se tornaria podre. Mas no sexto dia, Deus lhes disse para recolher o dobro, para que não tivessem que recolher no sábado. E no sexto dia, a quantidade dobrada que seria coletada não se deterioraria, ensinando-os a depender de Deus para sua manutenção e seu sustento. E o próprio Deus estava com eles na forma de uma nuvem durante o dia para protegê-los, na do sol e para orientá-los quando deveriam se mover e quando deveriam ficar. E à noite Deus estava com eles na forma de uma coluna de fogo para mantê-los aquecidos. Em seguida, em Êxodo 25 até o final de Êxodo, estão as instruções sobre como construir o tabernáculo, o trabalho que deveria ser feito, o papel de cada pessoa envolvida nos rituais do tabernáculo e o que era o ritual completo. Agora que você entende as diferentes partes do tabernáculo, vamos aprender sobre os rituais. Lembre-se de que quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, Jesus lhes disse para sacrificar o cordeiro, simbolizando o que Jesus faria um dia na cruz por nós. Por que Jesus fez isso? Porque Deus não tem prazer na matança de animais, mas era para ser algo tão horrível que não gostaríamos de fazer. Durante o tempo em que os israelitas viveram no Egito, eles pararam de sacrificar para Deus. Mas a matança de animais e os sacrifícios para outros deuses eram algo muito normal, inclusive o sacrifício de crianças. Por causa disso, eles se tornaram insensíveis às coisas de Deus. Por meio do ritual do tabernáculo, Deus iria lhes ensinar qual era o objetivo do sacrifício novamente. Toda vez que uma pessoa pecasse, ela deveria trazer um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeitos congênitos, para ser sacrificado.
O pecador primeiro orava sobre o cordeiro, pedindo o perdão de seus pecados e transferindo simbolicamente seus pecados para o cordeiro. Então, a parte do pecador estava concluída. Agora, o sacerdote primeiro colocava um pouco do sangue do cordeiro em um recipiente e depois pegava o cordeiro inteiro, sem ossos quebrados, para o altar do sacrifício para ser queimado. Depois disso, o sacerdote ia até a pia e lavava as mãos, e algumas partes da Bíblia dizem que eles também lavavam os pés. Em seguida, ele entrava no lugar santo. O tabernáculo era dividido em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Uma vez no lugar santo, o sacerdote aspergia um pouco do sangue do cordeiro em um véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, como um registro do fato de que aquela pessoa pediu perdão. E isso acontecia todos os dias durante o ano inteiro, com cada pessoa que pecava e se arrependia de seu pecado e pedia perdão. Então, uma vez por ano, havia um dia de expiação, também conhecido como Yom Kippur, um simbolismo do dia do juízo final. Bem, vamos voltar um pouco atrás. 10 dias antes do dia da expiação era a festa das trombetas. Esse era o dia em que os levitas percorriam todo o acampamento tocando trombetas e informando a todos que o dia da expiação estava próximo e que todos deveriam fazer uma autorreflexão, arrepender-se, pedir perdão, trazer seu sacrifício, acertar suas vidas com Deus. No dia da expiação, o sumo sacerdote trazia um cordeiro e 2 bodes. Primeiro, ele orava sobre o cordeiro, transferindo simbolicamente o seu pecado e o de sua família para o cordeiro. Matava o cordeiro e o colocava no altar do sacrifício. Em seguida, lançavam sortes para decidir qual dos bodes representaria Deus e qual representaria o diabo. Eles também chamavam Azazel. Em seguida, amarravam o bode de Azazel na coluna fora do acampamento. E agora o sumo sacerdote orava sobre o bode que representava Deus, transferindo simbolicamente os pecados de todo o acampamento para esse bode. Matava o bode, colocava no altar de sacrifício, mas antes disso tirava um pouco do sangue e colocá-lo em um recipiente. Nesse momento, o sumo sacerdote lavava as mãos na pia antes de entrar no tabernáculo. Mas dessa vez, em vez de permanecer no lugar santo, o sumo sacerdote iria para o lugar santíssimo na presença de Deus, onde ele apresentaria o sangue como um registro do arrependimento de todo o povo de Israel. Esse é o sumo sacerdote intercedendo pelo povo, como no julgamento, quando Jesus intercede por nós. Depois que Deus aceitou a intercessão, era hora de purificar o santuário. O véu que era aspergido com sangue durante todo o ano era removido, e um novo véu limpo era colocado em seu lugar. Em seguida, o sumo sacerdote saía. Agora vou abrir um pequeno parêntese aqui. Pelo fato de ninguém poder entrar no lugar santíssimo, caso o sumo sacerdote tivesse algum tipo de pecado do qual não tivesse se arrependido. Eles amarravam uma corda em sua cintura com um pequeno sino, e comprida o suficiente para alcançar o lado de fora do santuário. Se o sino parasse de fazer barulho, eles saberiam que ele havia morrido e o tirariam do santuário. Assim que o sumo sacerdote saísse, todo o acampamento sentia um alívio, pois eles ficavam do lado de fora de suas tendas, esperando ansiosamente para saber se sua intercessão seria aceita por Deus. Aqueles que não se afligissem e não se arrependessem de seus pecados seriam separados de seu povo. Então, eles pegavam o bode de Azazel que estava do lado de fora, oravam sobre ele, confessariam os pecados e as iniquidades do povo, transferindo simbolicamente os pecados para o bode e, em seguida, soltariam o bode no deserto para morrer. É importante entender que nesse simbolismo é o cordeiro que representa Jesus e o sumo sacerdote que também representa Jesus, que leva a Deus o registro do nosso arrependimento que expia os nossos pecados. O bode, que representa o diabo, é enviado ao deserto com as iniquidades do povo. Não se trata de expiar nossos pecados, mas de receber a punição pela parte dele que nos fez pecar. Isso precisa ficar bem claro. Quem expia nossos pecados é Jesus.
Para resumir, aqui estão os pontos importantes a serem lembrados do ritual do santuário. O sacrifício do cordeiro simboliza a morte de Jesus na cruz por nós. O dia da expiação representa o dia do julgamento. Os símbolos de Jesus estão em todo o santuário. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o cordeiro. Ele é o sumo sacerdote, nosso intercessor, nosso advogado. Ele nos representa. No ritual do tabernáculo, entendemos todo o plano de redenção. Por esse motivo, ele é importante para todo o povo de Deus, até o fim dos tempos. E quando todo o plano de redenção estiver completo,